Olá a todos os meus queridos e queridas amigos desse Kung Fu em Foco e, como sempre, trazendo convidados de extremo garbo e elegância, não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Hoje trazendo uma pessoa assim que tem uma história assim gigantesca dentro da sua própria família marcial e quiçá saiu do Brasil para vencer na terra do Tio Sam, não é isso, Bruno? É isso aí, um grande prazer receber hoje aqui com a gente o mestre sênior Júlio Camacho, discípulo de primeira geração do grão-mestre Léo Imamura e líder do clã Moi Joleo. Seja muito bem-vindo, mestre! Olha, um grande prazer estar com vocês três, prazer conhecê-los. A gente espera que o nosso papo de hoje seja tão agradável quanto rico para todos nós. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que vai estar rolando por aqui. E como sempre, eu iniciando as perguntas, e é uma grande honra iniciar essa rodada de perguntas para o mestre. E mestre, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória marcial para os nossos espectadores. Bom, eu poderia dizer que assim, eu nasci dentro da arte marcial. Meu pai era professor de arte marcial, então lá pelos 3, 4, 5 anos eu tive meu primeiro contato absolutamente informal e doméstico, né? Isso já preparou, de certa forma, uma espécie até de semente para o que eu ia aprender depois sobre família marcial. Então eu comecei com as artes japonesas, na época eu aprendi, ainda criança, karatê e jiu-jitsu, tangenciei um pouquinho do judô, e aí depois, na adolescência, eu comecei a me interessar um pouco mais nas artes chinesas, pratiquei alguns estilos de Kung Fu, mas ali pelos 16 anos, mais ou menos, eu comecei a praticar o Wing Chun, né? E em começando a praticar o Wing Chun, estou com 51 hoje, estamos até hoje. Interessante. E vamos lá agora. O Bruno falou um nome aí interessante, aí, que o senhor é líder de um clã, né? Explica o nome, de onde vem? Parece que é o seu nome chinês. Como é que foi receber esse nome e o que significa? Conta essa historinha aí pra gente. Isso, vamos lá. Eu vou tentar quebrar essa resposta em duas partes, tá? Numa parte falando de clã e outra parte falando do nome do clã, tá? A gente sabe que o Kung Fu ele é estruturado em famílias Kung Fu, né? E evidentemente que o coletivo de uma família é o clã. Então, a partir do momento em que uma família Kung Fu ela começa a titular sob ela própria mestres, e esses mestres inauguram suas próprias famílias, então, necessariamente, aquela família Kung Fu, na instância dos seus discípulos, continua a família, mas no cômputo geral da árvore genealógica do estilo transforma-se num clã, num grande clã, numa linhagem e assim por diante. Portanto, quando a gente chama clã Moijoleo, isso pressupõe a ideia de que é uma família que já formou, debaixo dela, outros mestres que inauguraram suas próprias famílias. Essa é a ideia de clã. A gente sabe que em chinês, né, pelo menos no dialeto cantonês, Mun, é o mesmo para todos. Então, família, clã, linhagem é o mesmo ideograma, que é aquele ideograma de porta, né, Mun, né? Mas na língua portuguesa, ou mesmo aqui na língua inglesa, a gente usa o termo clã para poder fazer essa designação. Moi Joleo, né, é o meu nome Kung Fu, né? Moi, evidentemente, é o nome de família. Eu sempre gosto de dizer que não é o sobrenome, é o nome de família, né? Porque o sobrenome é aquilo que vem depois do nome, né? Então, meu nome é Júlio Camacho, portanto, meu nome é Júlio, e meu sobrenome, o que vem após o nome, é Camacho. No caso do Kung Fu, e particularmente da cultura chinesa, de modo geral, o nome de família é mais importante que o nome do sujeito. Portanto, ele costuma vir antes. Só que a gente chamar o que vem antes de sobrenome não faz muito sentido. Então, evidentemente, que a gente chama de nome de família. Moi é meu nome de família, porque eu pertenço à família Moi. Que família é essa? A família do meu mestre, meu Sifu, Moi-san, conhecido no Brasil por Léo Imamura. Eu herdei esse sobrenome Moi do meu Sifu, diretamente. E ele herdou o seu sobrenome Moi diretamente de seu próprio Sifu, meu Sikun, que é o patriarca Moiat. Portanto, Moi diz respeito à linhagem na qual aquela família, aquele clã, aquele grande clã, eles estão inseridos. Joleo, eu recebi esse nome em 23 de maio de 1996, quando eu tive a grande honra, na verdade, de fazer a minha cerimônia de discipulado. Na época, o patriarca Moiat era vivo, ele estava na sua 4ª visita ao Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer a minha cerimônia de discipulado com o meu Sifu, Léo Imamura, e com o meu Sikun, patriarca Moiat. E foi ele quem me deu esse nome. Jo, literalmente, significa ancestral, Lei significa honrar, e Ou tem uma ideia de ser de forma discreta, de forma sutil, de forma estratégica. Essa explicação foi dada pessoalmente por ele, o que para mim é uma honra muito grande, né? Então, quando a gente fala clã Moijoleo, a gente pressupõe uma família, que sob ela já tem outras famílias, e Joleo, que é o líder daquela família, né? Por isso, clã Moijoleo.
Mestre, realmente é muito, muito interessante, né? Eu queria até continuar, né, nesse tema, abordando um pouco da hierarquia, né, e como que vocês classificam, né, essas nomenclaturas e posições hierárquicas dentro, né, do seu clã, dentro da sua família marcial, uma vez que, assim, só pela sua apresentação já é bem diferente, bem diferenciado, né? Um excelente sentido, né? Um ótimo sentido. Mas quando a gente te apresentou hoje aqui, por exemplo, é um mestre sênior. São poucas as escolas, por exemplo, que se utilizam, né, dessa nomenclatura. Fala um pouquinho disso, dessa hierarquia, né, e nomenclaturas dentro da sua família. Perfeito. É sempre muito, eu achei muito legal você falar exatamente do aspecto hierárquico e do aspecto familiar, que são duas coisas que podem caminhar em paralelo. A ideia hierárquica, da hierarquia em si, ela pressupõe estruturas diferentes, até muitas vezes de poder, de comando, né, de proximidade, né, com a liderança maior e assim por diante. Isso faz sentido numa entidade, numa família não faz tanto sentido, no aspecto familiar não faz, né? A ideia de que você tem que ser próximo do seu pai, né, e desejavelmente próximo do seu avô é boa, mas você não precisa ter uma hierarquia de proximidade. Portanto, sim, faz sentido o termo hierarquia quando você fala de titulações. O que acontece é que dentro da nossa instituição, né, partindo do todo para a parte, existe uma chamada International Moyal Wing Chun Federation, né, que foi uma entidade fundada pessoalmente pelo patriarca Moyat, aqui nos Estados Unidos, em Nova York. E nessa entidade houve todo um critério, né, desde o instrutor monitor, né, que seria o primeiro grau, até o chamado patriarca, que seria o 10º grau. Portanto, existe uma graduação de primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, o mestre sênior equivale ao 7º grau dentro dessa, usando esse termo, hierarquia, né? Meu mestre, né, meu Sifu, ele participou inclusive desse processo, né, da arquitetura dessa estrutura, e quando ele lançou no Brasil, justamente em 15 de março de 2003, o programa Moyal Wing Chun de inteligência marcial, essa data é curiosa, que foi a data exatamente que eu recebi meu título de mestre qualificado na época, né? Foi o primeiro grupo na América do Sul que recebeu esse título. Então, naquele momento, dentro do programa Moyal Wing Chun de inteligência marcial, ele importou esse mesmo critério, usado pelo próprio Sifu, dele mesmo, para a nossa instituição. Portanto, você tem todo um sistema de qualificação, né, para você ser titulado, desde tutor, monitor, até mestre qualificado, né? Isso eu fiz, como eu disse, em 15 de março de 2003, e depois, precisamente 11 anos depois dessa data, eu tive uma nova titulação também, foi o primeiro grupo que participou e que recebeu esse título de mestre sênior. Em outras palavras, aquela pessoa que não só completou toda a jornada como praticante, completou a transmissão da jornada, a habilidade ou a capacidade de transmitir o sistema completo, quanto transmitiu esse processo para uma outra pessoa. Então, a gente estava falando ainda agora do meu discípulo, do mestre Tiago Pereira, junto com o meu outro discípulo, o mestre Leonardo Reis. Eles foram as duas primeiras pessoas de toda a 12ª geração dentro da nossa linhagem a atingirem o status de mestre qualificado. Mais ou menos nesse momento, eu estava ali sendo promovido a mestre sênior, um pouquinho antes, na verdade. Pessoal, recebendo aqui hoje o mestre Júlio Camacho. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E também não se esqueçam de pagar a sua internet. Não faça como se for Luciano, para que não caia durante a transmissão. Beleza? A internet é culpa da intempérie, que aqui cai uma chuva que a luz voltou e a internet não, mas temos celular. Tecnologia nos salva. Mestre Júlio, eu sou um grande admirador do sistema Moyat, não apenas pela questão técnica, mas principalmente pela questão administrativa, né? Eu conversei com o mestre Yamamura, já conheci alguns colegas que treinam o Wing Chun pela linhagem, e eu sou um grande admirador desse sistema administrativo. A que você atribui o sucesso, de uma forma geral, do sistema pelo mundo? Olha, excelente pergunta, viu, Luiz? Eu costumo dizer que a arte marcial ela tem que ser meio, ela não pode ser fim. O objetivo de fazer uma arte marcial, ou de fato fazer qualquer outra coisa, qualquer atividade na vida, tem que ser para melhorar a sua habilidade de viver. Então, eu acho que a prerrogativa básica da resposta é que nós precisamos usar os próprios princípios do sistema Wing Chun para gerenciar a maneira com que a gente transmite o Wing Chun. Essa seria a essência. Então, o Wing Chun ele tem uma série de qualidades intrínsecas, assim como qualquer sistema de Kung Fu,
E cabe às lideranças justamente investigar melhor essas qualidades e, a partir do momento que você as domina, você transpor do movimento de combate para a sua vida, de modo geral. Então, me parece que, quando você fala da questão da gestão, da própria Moya Wing Chun ou do que seja, nada mais é que a gente pegar o nosso olhar para o sistema Wing Chun e transpor esse olhar, transpor essa maneira de fazer para a gestão da transmissão do sistema Wing Chun. Mas é importante, não só para isso. O que se espera de qualquer praticante é que você consiga, a partir do momento que você tem contato com a arte, transpor para qualquer outro aspecto da sua própria vida. E a gente espera que você seja bem-sucedido no sistema só como forma, como meio de você ser bem-sucedido na sua vida, né? Então, em essência, a gente tenta nada mais fazer que transpor aquilo que a gente aprendeu corporalmente, por meio de situações de combate, situações simbólicas de combate, para o combate do dia a dia, para a luta do dia a dia. Muito bem. Reforçando, pessoal, eu pago a minha conta sim. Quem me derruba é só lá de cima, água do céu. Mas vamos lá. Eu queria fazer até um mestre, apontamento rápido em defesa aqui ao pagamento da internet, né, do mestre Luciano, pelo seguinte, né? Isso não é internet, isso é Kung Fu. Porque uma das habilidades do Kung Fu é você se adaptar a situações inesperadas e indesejadas. Um soco vindo na sua direção nunca é desejado. Normalmente não é esperado também. Então, a partir do momento que você tem uma determinada situação adversa vindo e você se aproveita disso e extrai algum benefício, então eu acho que o mérito não é nem da internet nem do celular, é exatamente da sua habilidade de usar o Kung Fu, que a gente está falando ainda agora, para virar situações sem nenhum prejuízo. Mestre, obrigado. Ganhei o meu dia hoje. Pô, agradecer ao mestre aí, que foi bacana pra caramba contigo, hein, Luciano? Eu sei, porque se depender dos meus colegas, eu não sei se teriam tamanha benevolência. Mas agora eu amo vocês. Foi feita, eu também amo que você vocês. paga a internet, né, mestre Luciano? Sim, né? Com certeza. Pagarei uma internet melhor. Vamos lá. Mestre, eu fiz umas anotações aqui, porque a gente está falando do Kung Fu, sua vida do Kung Fu, né? Mas o senhor também é formado em comunicação social, psicologia e é pós-graduado em cultura chinesa. E, estudando o teu trabalho, o senhor, além de tudo, foi escritor e produtor de série, né? Então, eu queria que você falasse para mim um pouquinho da série DDD 21. Como é que foi essa história aí de escrever, produzir? Não sei se atuou, se foi só diretor. Explica para a gente, conta essa história aí. Bom, então eu vou tentar de novo, né, decupar um pouco essa pergunta em vários pequenos aspectos. Sim, a minha formação primeira foi comunicação. Comunicação social, eu trabalhei durante 10 anos em agência de propaganda, eu trabalhava como redator, né, na criação de agência de propaganda. Foi nesse período em que exatamente eu encontrei a Moya. Eu comecei muito jovem na publicidade, comecei com 17 anos, foi nesse período que eu encontrei mais ou menos, né, me encantei pelo Kung Fu, encontrei a Moya Wing Chun, e aos poucos eu comecei a ir me descolando da minha carreira de publicitário e inaugurando a minha carreira como profissional de arte marcial, né? Então, é um momento muito particularmente importante da minha vida que eu comecei a fazer uma decisão mesmo de sair daquela profissão formal de publicitário. Eu, na época, era, a despeito de jovem, já era muito bem sucedido e remunerado, inclusive, né? E aos poucos, imigrando completamente para o Kung Fu, foi uma decisão que felizmente foi tomada. Muitos anos depois, né, acho que talvez 15 anos depois, eu decidi fazer um outro curso superior, um curso de psicologia, e da mesma forma, eu procurei me aproveitar dos saberes que eu já tinha do Kung Fu para poder transitar nesse novo universo, né? Foi muito legal ter feito esse curso, ajudou demais, inclusive, meu próprio olhar para a família Kung Fu, acho que refinou a forma com que a gente conduzia a própria família Kung Fu, sobretudo no tocante ao humano, ao entendimento das pessoas. E, posteriormente, eu fiz uma pós-graduação em psicanálise, que é o campo que eu atuo também profissionalmente, atuo também como psicanalista, né? Paralelo a tudo isso, né, eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu lembro que em 1993 eu lancei um livro chamado, eu sempre gostei de surfar também, quando eu morava no Brasil, chamado Tao, de taoísmo, do surf. E o subtítulo era Zen e a Arte de Pegar Onda. E foi interessante essa experiência, foi exatamente em 93 que eu publiquei esse livro, porque eu procurava transpor a minha experiência com o meu Sifu dentro de uma ficção, né, do surf. Então, meu objetivo era tentar falar de arte marcial para aquelas pessoas que não teriam o menor interesse em arte marcial.
Ao invés de falar para as pessoas que já eram interessadas, eu tentava descrever a relação mestre-discípulo, o processo de vida Kung Fu, por meio de pessoas que estavam simplesmente se encontrando para pegar onda. Foi interessante, foi para mim uma surpresa muito grande a quantidade de livros que foram vendidos. Na época, só para vocês terem uma ideia, eu fiz essa publicação do bolso, não tinha nenhuma editora, né? Eu próprio optei por publicar, e eu lembro que a tiragem inicial foram 5.000 e todos foram vendidos. Hoje eu devo ter mais ou menos, e muito rápido, hoje devo ter talvez uns 20 ou 30 exemplares desse, não mais, né? Acabou virando uma raridade. Então, a experiência, depois eu comecei a escrever, evidentemente, coisas mais específicas sobre o sistema Wing Chun, mas a experiência de escrever ficção e na ficção transpor coisas que a gente vai aprendendo com a vida foi uma experiência muito legal, muito bacana. Muito tempo depois, já talvez em 2015, eu fui procurado por uma produtora com esse livro debaixo do braço, e ele disse o seguinte: olha, as séries no Brasil estão crescendo muito, a gente vai começar a produzir muito, e eu gostaria da sua autorização para... Eu queria fazer um contrato, né, para poder transformar o tal do surf numa série. Eu falei, bom, tem muito tempo que eu escrevi, deixa eu reler para ver. E eu achei que aquilo não era uma série. Eu falei, olha, o que eu posso fazer é escrever do zero, posso escrever uma outra coisa já com anatomia de série. E assim fiz. E aí criamos uma outra série que é completamente fora dessa lógica, chamada DDD 21, né? Que também é uma ficção, que na verdade 21, porque são 21 personagens no entorno dos 3 personagens principais que começam com a letra D: Dino, Duda e Doca. São 3 personagens. E carioca, evidentemente. Eu sou do Rio de Janeiro, DDD 21 é o código de telefônico do Rio de Janeiro, então por isso DDD 21. Foi muito bacana escrever essa série. Para a família Kung Fu, acho que foi muito rico, porque, na verdade, eu fui o que na época chamava-se de showrunner, né? Quer dizer, na verdade, aquele espécie de produtor executivo que dá pitaco na direção, na escalação, enfim, em todo o processo. É o gestor geral do processo. E foi muito legal porque a gente trabalhou com uma equipe muito grande, assim, eram mais de 120 pessoas no set de gravação, foi uma coisa bastante grande. Chegamos a fazer um longa-metragem, depois eu até posso dizer por que a gente não colocou isso no ar ainda, mas a gente pôde colocar vários membros da família Kung Fu trabalhando. Então foi muito legal e muito rico, porque tem assim pelo menos talvez uma dezena de praticantes que fizeram desde figuração, discípulos meus, né, até assistência de produção, assistência de direção, e tiveram um processo muito rico de vida Kung Fu, porque para eles era interessante ver como que o próprio Sifu, né, o mestre dessas pessoas, lidava num cenário fora do Kung Fu, sem essas estruturas, muitas vezes tão, para nós todos, tão comuns, né, de relacionamento, de cuidado, mas no cenário do cinema é uma lógica completamente diferente. Então foi muito rico, inclusive, para a família Kung Fu essa experiência, né? Foi muito rico para mim também. Mestre, você já abordou algo que eu iria, né, colocar aqui diante de você, que é realmente o tal do surf, né? Eu sou, né, um admirador do surf e acho que a gente tem muito que aprender com o surf, né? Sou um surfista bem dos ruins, iniciante e amador, mas acho que aquele momento de contato com a natureza é muito incrível para você pegar, entrar na onda e dropar. Cara, você tem que ter você tem que desenvolver uma sensibilidade muito grande, né? E é algo que realmente te leva a um momento transcendental, né, de realmente se ver em contato com a natureza, sentir que você é parte dela, é algo muito incrível. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, e como que você experimenta isso, se você experimenta, se você vive isso, como que você vive essa realidade. Quando a gente fala, é interessante esse termo, quando a gente fala se aproximar da natureza, como se a natureza fosse uma coisa e você fosse uma outra coisa, como se a gente não fosse parte dessa natureza. Por isso que é bem pertinente a sua fala. Então, de certa maneira, quando você, entre aspas, se aproxima da natureza, você se aproxima de você próprio, né? E em que medida você se aproxima de você próprio? A partir do momento que você está mais perceptivo, está mais atento ao cenário. Então, o que acontece com o surf em particular, diferentemente de a enorme maioria dos outros esportes, é que o cenário se move também. Se você anda de skate, por exemplo, ou joga futebol, o piso está estável. Se você, por exemplo, está surfando, você tem que ter o seu controle corporal, o seu próprio equilíbrio, sua habilidade. Você tem que ter o controle da relação do seu pé com a prancha, porque é uma outra coisa, de prancha para prancha vai variar a forma que você vai pisar, mas o cenário está mudando. E o cenário muda de uma maneira muito, muito particular.
exatamente como a vida, ele muda de forma absolutamente imprevisível. Mas tem uma aproximação do surf com o Kung Fu, com a luta simbólica do Kung Fu, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: na vida, se você errou e morreu, acabou. Você gastou sua chance, né? Diferentemente de um videogame que você tem outras vidas, né? Na vida você errou, acabou. No surf, a exemplo do Kung Fu, se você errou, você tem outra chance, e outra chance, e outra chance. E assim é por todo o processo. Então é interessante que a gente pode até dizer que você nunca aprende verdadeiramente a viver. Você pode desenvolver habilidades, mas você nunca está pronto. Da mesma forma que você nunca aprende completamente o Kung Fu. O Kung Fu é sempre uma fonte inesgotável de aprendizado, desde que você esteja disposto a, exemplo do surf, remar novamente, entrar na onda novamente e cair novamente. Então, eu acho que evidentemente que o livro não se resume a isso. Por sinal, quero já a vocês três oferecer de presente um exemplar, tá? Eu tenho alguns exemplares no Brasil, então vou pedir já peço agora, depois peço diretamente ao meu discípulo Tiago Pereira, né, o mestre Tiago Pereira, que fez contato com vocês, né, que arrume uma forma de enviar para vocês os livros, tá bom? E quando a gente tiver pessoalmente, eu faço questão de dedicá-los, tá bom? Mas, assim, certamente, e esse é o ponto que eu acho que é mais importante citar, o Kung Fu, eu acredito que ele deva ser visto como uma espécie de uma lente. Não deve ser uma coisa em si, uma coisa exótica, sabe? Uma atividade que você faz para ser mais ou menos diferente das outras pessoas. Não. O Kung Fu ele pode servir como uma lente. Quase como se você botar... Se eu boto, por exemplo, uma lente... Aqui, ó, eu tenho um óculos aqui, eu não enxergo tão bem. Quando eu boto um óculos aqui, a realidade não muda. Mas a clareza com que eu vejo as coisas, essa muda. Porque essa clareza está atravessada por essa lente. Então, assim deve ser o Kung Fu. Se você usa a lente do Kung Fu para qualquer coisa, você começa a ver Kung Fu em qualquer coisa. E aí fica interessante, porque algumas coisas que podem aparentemente não ter muito brilho, muito contraste, muita cor, a partir da lente do Kung Fu ganha uma riqueza de detalhes, inclusive, muito grande. E, evidentemente, você tem um potencial de aprendizado muito maior. Então, já fica aqui a minha promessa a vocês, né? Espero que em breve vocês recebam um exemplar do tal do surf nas casas de vocês. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Júlio Camacho, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E mestre, agora uma pergunta estritamente técnica, né? O Wing Chun, junto com o Tai Chi Chuan, talvez é um dos estilos de Kung Fu, de arte marcial chinesa mais praticados no mundo, né? Com várias famílias, com vários modelos de treinamento de aula, mas seguindo sempre um certo padrão dentro das formas, dos taolus, né? Eu queria que o senhor contasse, explicasse um pouco para o pessoal de casa como é que funcionam esses níveis e qual seria a exigência para cada nível desse, ou qual característica de cada nível desse. Olha, você falou uma coisa muito importante. Como o Kung Fu está estruturado em famílias, você vai notar que cada família vai ter seus próprios critérios internos, inclusive, de fazer essas promoções, né? Então, o que eu posso falar são dos critérios da nossa linhagem em particular. O que todas, ou quase, ou 99,9% das famílias respeitam, são exatamente o que nós chamamos dos domínios, que seriam equivalentes aos níveis, tá? Então, o Wing Chun ele é conhecido por ter exatamente 6 domínios. O primeiro, o Siu Tao, que é bastante conhecido, né? O segundo, Cham Kiu, Biu Ji, Bui Fa Zhong, Luk Din Pong Quan e Pa Chong To, né? Luk Din Pong Quan é aquele bastão longo, Pa Chong To são aquelas facas duplas. O Mu Kian Jong é aquele boneco de madeira, né? Tão famoso pelos filmes e o que seja. Então, a gente pode entender que o sistema Wing Chun ele é completo com esses 6, vou chamar de níveis. Os 3 primeiros níveis são níveis que a gente pode, grosso modo, chamar de mãos livres. Se não está o Cham Kiu Biu Ji, você não segura ou porta nada. Os outros 3, você está sempre relacionando com algum elemento externo. Então, o boneco de madeira, o bastão longo e as facas, né? Como eu disse, cada família tem o seu próprio critério de transmissão e de promoção desse processo. Falando particularmente da família Mojo-Leo, a família a qual eu lidero, nós dividimos, há um bom número de anos atrás, a relação com o praticante no que nós chamamos de graus relacionais. Por quê? Porque a gente justamente entende que o aspecto mais importante do Kung Fu é a relação entre o Sifu e o Todai, entre o mestre e o discípulo. Então, é em virtude da riqueza dessa relação que você vai fazer e transitar e vai ser bem-sucedido na sua jornada dentro do Kung Fu. Então, nós dividimos basicamente em 3 graus relacionais. Tem um primeiro grau, a gente chama de aspirante a membro, ele aspira a ser membro da família, e para ele foi desenvolvida uma coisa chamada, para esse grau, chamada programa fundamental.
Nesse programa fundamental, não existe, por exemplo, ainda o Sinuntao, o Champ Kill Build, nem nada. O que nós temos são, assim, nós elencamos todos os fundamentos do Kung Fu, da nossa família, da nossa linhagem, tanto em termos práticos quanto em termos teóricos. Então, toda aula tem uma aula de o que é Kung Fu, o que é família Kung Fu, o que é... Enfim, todos os termos que a gente vai usar ao longo da jornada do Kung Fu, a gente vai apresentar o fundamento teórico. E, na sequência, os fundamentos práticos. A partir desse momento, ele vai ser convidado a ingressar na família Kung Fu. E ele ingressa em termos regulares, ele espera dele uma regularidade. Portanto, esse aspirante a membro da família, ele torna-se o chamado membro regular. O que ele acessa nesse momento? Um trabalho desenvolvido pelo Meu Sifu, na verdade, estruturado pelo Meu Sifu, a partir da criação do Meu Sikun. Portanto, o mestre Léo Imamura criou um programa chamado Wing Chun Experience, a partir de uma criação também do Meu Sikun, do mestre dele, meu mestre de segunda geração, Patriarca Moyat, chamada Siunindo. E o Siunindo se propunha a ser uma forma introdutória que marcasse essas 6 naturezas desses 6 domínios. Portanto, quando você faz aquela sequência, é como se você estivesse acessando essas 6 naturezas como se fosse um trailer do filme. Então, quando a pessoa finalmente acessa, ela está muito mais pronta e preparada para apreciar esse processo. Então, é uma etapa intermediária, eu diria, entre aquele fundamento e a terceira etapa, que é o que nós chamamos de programa tradicional. O que é o programa tradicional? É precisamente essa transmissão do Sinuntao até o Pachantou. Então, na nossa família, na família Kung Fu, a gente divide nesses 3 graus relacionais. O aspirante a membro, que acessa o programa fundamental, o membro regular da família, que acessa essa nossa herança, essa herança que nós recebemos do nosso mestre de primeira e de segunda geração, que é o programa experiencial, e depois, quando ele torna-se discípulo ou membro vitalício, ele acessa finalmente o programa tradicional, que vai do Sinuntao até o Pachantou. Para finalizar, é muito interessante que a gente não tem exames, por exemplo, não existe exame. O que existem são cerimônias tradicionais, nas quais a gente comunica à sociedade marcial a promoção daquela pessoa para a próxima fase. Então, na verdade, não tem nenhum cunho de exame ou de teste ou de nada. Na verdade, é como se fosse uma celebração de dizer o seguinte: olha, não faz sentido eu te avaliar uma vez que eu estou com você o tempo inteiro. Eu te vejo todos os dias. Então, eu não vou transformar essa nossa relação, que é constante, cotidiana, numa coisa artificial para você mostrar para mim o que eu próprio cansei de ver de você. Quer dizer, não cansei, né? Mas vi o tempo inteiro. Então, o que a gente faz é, a partir daquela cerimônia, promover publicamente aquela pessoa ao acesso a um novo nível, desde que ela entenda que aquele nível anterior não se esgota. Ela vai continuar explorando aquele nível a vida inteira, mas agora tem mais elementos para poder explorar melhor. Então, essas promoções dentro do sistema tradicional, elas se dão por meio de cerimônias tradicionais, e tem um aspecto interessante das cerimônias, porque a gente, em alguns vieses de pensamento chinês, entende-se que há basicamente 3 guerras, né? 3 habilidades que o ser humano deveria desenvolver. A habilidade de falar, a habilidade de escrever e a habilidade de se movimentar. Porque é basicamente como você se relaciona com o mundo. Falando, escrevendo, lendo, né? E se movimentando. Então, nessas cerimônias, o que as pessoas realmente fazem? Elas entregam a compreensão daquele momento, daquele nível por escrito. Elas falam sobre essa experiência e elas demonstram a sequência que elas aprenderam justamente do nível anterior. Então, em linhas muito gerais, é mais ou menos esse o caminho de uma pessoa que chega desde sem conhecer absolutamente nada até terminar o sistema e, evidentemente, se começar o processo de qualificação para se titular como mestre. Muito interessante, mestre. Eu tenho, pelo tempo, deve ser minha última pergunta, né, Chu Bruno Barros? Deve ser minha última pergunta. Então, eu vou ter que decidir entre 2 questões. Se é subir ou chupucana. Faça as duas e eu tento compactar uma só. Vamos lá. Não, eu acho que a mais importante, assim, que eu gostaria de saber, assim, que muitos praticantes de Kung Fu, muitos que às vezes chegam a Shifu, a mestre, nós que somos uma geração mais nova, né? É isso, Felipe? Nós somos uma geração mais nova, né, Felipe? Nem todos, às vezes, nós temos o prazer, né, de estar em vida com os nossos ancestrais, nossos fundadores do sistema e tudo. E você teve uma experiência com Moyá, né, com o Patriarca Moyá no Brasil,
nos anos 90. Como é que foi essa experiência de você ter esse privilégio? Olha, realmente isso foi absolutamente determinante no meu processo. O primeiro contato que eu tive com ele foi em 1992, né? Ele vinha ao Brasil a cada 2 anos. Então, de 92, 94, 96, 98 e 2000 foram os anos que ele teve no Brasil. Eu tive, evidentemente, com ele por todo o evento. Em 1998, ele fez a primeira visita dele ao Rio de Janeiro, a escola que eu dirigia na época. Então, pude recebê-lo tanto, né, praticamente em casa, em 1998 e no ano de 2000. No ano de 2001, a gente teve uma experiência assim, muito pesada para todo o nosso clã. Foi o falecimento dele, em janeiro de 2001. Eu tinha estado com ele aqui nos Estados Unidos na metade do ano, né, de 2000. Eu vinha todo ano para Nova York para encontrá-lo. Ele tinha estado no Brasil em setembro de 2000. E em janeiro de 2001, eu pude voltar, lamentavelmente, para Nova York para vê-lo, né, no seu funeral. A experiência foi muito rica, porque eu tive uma situação que é, no mínimo, curiosa. Eu vim para os Estados Unidos, eu tinha vindo outras vezes antes, mas em 1997 eu vim para a cerimônia de aposentadoria dele, no aniversário de 60 anos, né? E eu imaginava que aquela seria a minha última viagem da vida, né? Porque todo o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha, eu gastei para aquela viagem. E quando eu cheguei, ele me perguntou: valeu a pena? Eu falei: valeu. Então você vem todo ano, né? Eu falei: venho, né? E aí ele falou: tá bom, vou lembrar disso, né? E evidentemente foi o que eu fiz, né? E foi curioso que eu tive, por conta desse episódio, simples e rápido, exatamente 30 entradas em Nova York. Eu tive em Nova York 30 vezes, né? Foram exatamente 30 vezes que eu vim. Pude acompanhar o meu mestre em praticamente todas essas, né? Uma ou outra eu vim um pouquinho separado, chegava um pouquinho antes, voltava um pouco depois, mas em todas elas eu estive com ele aqui, o que favoreceu demais esse processo de vida Kung Fu, né? Então, assim, a experiência com o Patriarca Moyar foi riquíssima, seja na nossa casa, seja na casa dele. Eu tive a oportunidade de dormir na casa dele mais de uma vez, frequentar a sede mundial da Moyar Wing Chun. Quando eu tive na China por 3 vezes, estive em Hong Kong 3 vezes também, no interior da China, locais em que, por exemplo, ele próprio nem tinha chegado e o nome dele tinha chegado. E foi impressionante a forma com que a nossa família, a esposa dele, tive a oportunidade de acompanhar em algumas viagens, a matriarca do clã, a esposa dele, a senhora Helen Moy, e é impressionante assim, a deferência com a qual ela era tratada lá, por conta da importância, né, que esse senhor, né, Patriarca Moyar, teve e tem, né, não só para o Wing Chun, mas para o Kung Fu de modo geral, em termos de respeitabilidade, ética, enfim, né, realmente foi muito marcante. Então, é quase impossível eu dizer do meu processo sem falar da experiência rica que eu tive de vida Kung Fu com o meu próprio Sifu, com o meu mestre, e, felizmente, com o meu Sikun, né? Com o meu Sitai Kun, eu conheci só no túmulo, lá em Hong Kong, né? Tive a oportunidade de, cada vez que a gente vai a Hong Kong, a gente vai lá também prestar respeito ao túmulo do Patriarca Imã, né? O que é uma honra muito grande também para a gente. Mestre, gostei muito dessa pergunta que o Luciano fez sobre, né, o Patriarca Moyar, né, uma lenda do Kung Fu. Só que a gente também tem, né, hoje, né, um grande expoente do Kung Fu, que é o grão-mestre Léo Imamura, né? Tivemos aqui a honra de tê-lo com a gente, já no Kung Fu em Foco, e eu gostaria de saber também do seu relacionamento com ele, né, como que é, né, a vida do Kung Fu, né, entre, né, o seu Sifu com você, e além disso, como que é hoje a liderança, né, que o grão-mestre Léo Imamura ele exerce dentro da sua família. Bom, a gente tem uma relação de décadas, né? O Patriarca Moyar falou uma coisa interessante. Ele falou: Kung Fu não se conta em dias, semanas ou meses, ou mesmo em anos. Kung Fu se conta em décadas. E, felizmente, eu estou na minha 3ª década de relação absolutamente intensa, né, com o meu próprio Sifu, né? Então, isso é um marco que faz na vida. Eu tenho muito mais tempo de vida dentro da família Kung Fu do que fora dela, né? Eu comecei muito cedo a praticar arte marcial, mas assim, o mundo que eu vejo é por meio do Kung Fu. Não tem como ser diferente. E, evidentemente, quando eu falo por meio do Kung Fu, é por meio do olhar do meu próprio mestre. Eu não consigo diferenciar o que é meu e o que é dele em mim, porque as coisas vão se misturando à medida que você vai convivendo. Da mesma maneira que você vai ficando parecido com seus pais e vai absorvendo conceitos e valores e cultura e o que seja, e você nem nota isso, porque está tão interno que você não consegue notar. Então, eu nem consigo mais descrever a relação que eu tenho com o meu Sifu, que não seja em nível de essência, essencial mesmo. Assim, o que eu sou hoje é fruto dessa relação. Eu tive algumas sortes.
Uma das sortes que eu tive foi de não morar na mesma cidade que ele. Eu morava sempre no Rio de Janeiro, ele morava em São Paulo, portanto, quando eu ia para São Paulo, eu fui com muita frequência em São Paulo. Durante o período da vida, durante mais de 10 anos, eu ia praticamente toda semana para São Paulo. Então, naquele momento, né, você não tem os seus problemas cotidianos, você não consegue fugir quando está cansado, ou com medo, ou não quer mais, para casa para tentar resolver o problema, você está lá. E numa época que não tinha internet, não tinha telefone celular e uma série de coisas, era mais difícil até de dar desculpas, né? Você tinha que, quando muito, passar mal, né? Quebrar alguma coisa para poder dar uma descansada, né? Então foi muito intensa a minha relação com ele. Ele teve assim centenas de vezes no Rio de Janeiro, ficou hospedado na minha casa por dezenas de vezes. Eu sempre que fui a São Paulo, e também são mais de centenas de vezes, né? Hospedado na casa dele, compartilhando a família, como fui a família pessoal dele. Então, eu tive a oportunidade, como eu disse, só para os Estados Unidos entrar com ele 30 vezes, né? A gente foi junto para a China, foi junto para uma série de locais, a gente praticamente rodou o mundo já. Então, e a experiência de viagem ela traz uma coisa muito interessante, porque você fica manhã, tarde, noite e madrugada com a pessoa. Então, a ideia de você compartilhar com o seu próprio Sifu por semanas ou meses, muitas vezes, né, um quarto de hotel, convivendo integralmente, traz um nível de atenção, de cuidado, sabe, dessa relação entre o relaxamento e a atenção, que é crucial na arte marcial. Porque se estiver tenso demais, você cansa e não aguenta. Se estiver relaxado demais, você deixa passar o que é mais importante. Então, essa relação entre tensão e relaxamento o tempo inteiro, de novo, aponta para esse aspecto da vida, né? Que é quando você olha para a vida, assim, quando é que você está efetivamente descansando? Né? Você tem que descansar o tempo inteiro. Se você ficar tenso, você para. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Júlio Camacho e já iniciando com lágrimas nos olhos as despedidas, queria agradecer imensamente ao mestre pela aula, né? Não foi nem entre, foi uma aula que nós recebemos aqui hoje quanto a uma série de quesitos relacionados à nossa tão querida e amada arte marcial chinesa, não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Mesmo aos trancos e barrancos e com a adaptabilidade do Kung Fu para superar as adversidades, eu cheguei até o fim desse programa e agradeço demais ao tempo do mestre Júlio, essas histórias aí, esses depoimentos. Já deixar de antemão também agradecimento ao seu discípulo, né, que entrou em contato conosco, fez todo o intermédio aí. E fica a casa aqui aberta para vocês quando vocês quiserem, não é isso, Bruno? Mestre, você foi profético logo no início da nossa entrevista, quando você falou, poxa, eu espero que seja o mais rico possível. Eu acho que, nossa, foi de uma riqueza incrível essa entrevista. Eu queria te agradecer muito por isso e também, mais uma vez, agradecer pela sua presença aqui. Muito obrigado. Olha, de antemão eu digo que foi um prazer enorme estar com vocês, na verdade, conhecer vocês três, né? Quero agradecer não só o espaço que vocês deram, mas mais que tudo assim, o cuidado que vocês tiveram nas perguntas, sabe assim, eu me senti verdadeiramente em casa com vocês e foi um prazer muito grande conhecê-los, né? A gente nota que a gente está feliz quando o tempo passa rápido e para mim o tempo voou, né? Imagina, são só 3 minutos de entrevista, né? Porque já acabou, né? Então, que bom, né? Que foi rico. Espero que vocês sigam com esse projeto que parece bastante interessante. Não conhecia ainda, vou começar a seguir a partir de agora. Vou me inscrever também no canal, viu, Luiz? Vou escrever hoje no canal também, tá? E peço a todos, já que ele pediu tantas vezes, que inscrevam-se no canal, evidentemente, né? Vou passar a acompanhá-los, porque foi um grande prazer. Espero, né, em breve estar com vocês pessoalmente também, seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, né? As portas da nossa casa estão abertas para vocês e querendo e precisando que a gente converse mais uma vez, é só dar um toque. Forte abraço para vocês e muito obrigado. Obrigado, mestre. Uma foto final. Faz uma pose para uma foto final, mestre. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Até o próximo, pessoal. Prazer. Até o próximo programa.